Bom, eu vou gravar esse vídeo, que é pro segundo A e pro segundo B, capítulo 10, né? Que eu descobri hoje que eu tô levemente atrasada, mas ok, né? Porque esse capítulo é longo mesmo. Aí eu vou falar da República Oligárquica, né? Deixa eu colocar aqui pra eu ficar olhando, né, a sequência. Então, ela é chamada de República do Café, porque mantinha uma rede de interligações que impediam, né, que outros grupos que não eram ligados à questão do café se intrometessem. O poder vai estar sempre nas mãos das oligarquias, né? Oligarquia, o oligarca, um grande proprietário de terra, né, normalmente de terra. É nesse contexto que vai surgir a política do café com leite, né? São Paulo, grande produtor de café, em Minas Gerais, grande produtora de gado leiteiro. Isso vai acontecer no governo do Prudente Moraes, o mesmo que eu falei no vídeo que o Thales fez sobre a questão da Guerra de Canudos, né? Então, o governo do Prudente Moraes, ele era um cafeicultor, né? Então, não era uma pessoa simples, pobre, nada disso, né? Na época, nós vamos ter a supremacia de dois partidos políticos, né? O PRP, Partido Republicano Paulista, que eu já falei dele, e o PRM, Partido Republicano Mineiro, né? São eles que vão se alternar no poder durante a República do Café com Leite, né? Minas Gerais era uma região onde tinha um grande número de votantes. Nesse contexto também, foi criada uma arma que é chamada de política dos governadores, né? Ela consistia num acordo entre o presidente do Brasil e vários governadores de vários estados do Brasil, né? Era uma troca de favores, na verdade, né? Os governadores dos estados apoiavam as decisões e os acontecimentos que estavam ligados ao presidente, né, as decisões presidenciais, fortaleciam a máquina do presidente que estava naquele momento, né? E aí, o presidente fortalecido, ele fazia aquela troca de favores, né? Então, por exemplo, às vezes, um grande proprietário de terras, ele tinha uma fazenda, uma grande propriedade que precisava de reparos na estrada. Ele fazia a troca de favores e esses reparos aconteciam, né? Nessa época também, nessa troca de favores, a gente destaca o voto de cabresto. O voto de cabresto era o voto comprado, né? Então, por exemplo, nós tínhamos lá, vamos supor, o Ricardo, que era candidato a ser eleito, por exemplo, um deputado. O Marcelo, que era candidato a ser eleito um senador. E eles eram sustentados, vamos supor, né, que eles fossem sustentados, estavam sustentados pelo partido, que era o partido que estava a favor do presidente da República, na época, né? Então, todos os outros que entravam para disputar, eles sabiam que disputavam, mas nesse contexto, nem sempre eles venciam, porque quem ia vencer era sempre aquele que estava ligado ao partido e as dependências, né? As dependências e as trocas de favores de quem estava protegido pelo governo federal. No voto de cabresto, tem até uma imagem aí que vocês vão ver depois, né? O cabresto do cavalo, né? Então a pessoa não pensava nada, ela votava do jeito que estava lá. O voto, normalmente, ele era comprado, né? A troca de um tratamento, a troca de algo mais, a troca de uma botina, né, que as pessoas do campo sempre faziam, né, era uma força dos latifundiários, dos grandes proprietários de terras, e nessa época, quando o voto estava comprado, mas se a pessoa de repente votasse numa outra pessoa, o que acontecia? Ela sofria violências, tá? Então eles tinham os vários capangas, aquela coisa toda, né? Naquela época, no Congresso Nacional, nasceu a força que sustentava toda essa política, que era a Comissão Verificadora da Eleição, né? Quando essa comissão percebia que estava entrando no domínio pessoas que não eram queridas e não estavam sendo aguardadas, essa comissão verificadora tratava de dar um jeitinho político e essa pessoa era banida da função, né? E tudo isso era justificado porque era um acordo, né, gente? Era um acordo de cavalheiros, vamos dizer assim, tá?
Nesse período também, isso vai acontecer no governo do Campos Salles, em 1898, né? Segundo governo paulista, segundo presidente paulista a estar no poder, né? A dívida externa aumentou muito para variar, né? Ele aceitou fazer, né? E depois alguns historiadores falam que foi certo. Ele praticou o fundilô, que era um acordo entre os bancos estrangeiros, né? Com bancos brasileiros. O ministro da Fazenda dele foi o Joaquim Murtinho. A meta do Joaquim Murtinho era combater a inflação. Realizou uma reforma radical, um corte radical nos gastos públicos, né? Paralisou todas as obras públicas, desestimulou a produção e a criação de fábricas. E isso vai ser uma atitude bem violenta, porém vai ser uma atitude muito boa, porque precisava haver economia do governo. O gasto estava muito grande, né? Aí, no meio dessas negociações, a gente destaca algumas situações que era o Rothschild, negócio difícil de falar, né? Que eram grupos muito fortes da Inglaterra, né? E concediam empréstimos que chegavam até 10 milhões de libras esterlinas, né? Então, o dinheiro deles. E o Brasil teria 13 anos para pagar essa dívida. Era garantido? O dinheiro veio, mas para poder pagar essa dívida, então, lembra, mudava de presidente, né? Quem fez a dívida não ficava até o fim, porque eram 13 anos para pagar, né? Aí, aqui eles falam assim, ó, a garantia de lastro para tal negociação era a receita da alfândega do Rio de Janeiro. Então, tudo que era arrecadado, né, na alfândega do Rio de Janeiro era voltado para o pagamento desse empréstimo, né? A dívida externa do Brasil, ela era bem alta, né, na época. Houve a garantia de que o Brasil poderia passar por um processo de deflação, né? Chegaram até a incinerar papel moeda, né, que estava em circulação, mas a crise ela foi grave, ela veio de um jeito bem violento, né? Não foi resolvida. Em 1910, o presidente da época, né? Então já século XX, foi o Hermes da Fonseca. Ele assinou um segundo Funding-Loan, né? E aí deu respaldo para essa política de empréstimos que deveria haver, né, na unidade, entre a unidade federal e os governos estaduais. Mas isso vai fazer surgir naquela época alguns acordos que vão ser a base para uma outra coisa que vai surgir, que vai ser o coronelismo, né? Os coronéis que vão fortes fazendeiros e pessoas importantes, principalmente no Norte e no Nordeste, que vão detonar e vão mandar e desmandar na história política do Brasil, né? E naquela época havia uma continuidade do poder oligárquico, né? Ninguém queria sair do poder e era uma troca de conhecidos, né? Era isso que acontecia. A extensão de tudo isso vai ser caracterizado como República Velha. A questão do café vai ser muito importante, mas nesse período o café vai sofrer bastante oscilações, né? E aí, uma hora o preço está alto, uma hora o preço está baixo. Isso daí vai dar um pequenino problema, né? No início do século XX, 50% da economia das exportações brasileiras estavam voltadas para o café. Entre 1890 e 1900, a plantação de café aumentou bastante aqui no Brasil. Só que o que acontecia? A crise econômica estava muito grande, então a preocupação do governo, né, entrava um, saía outro, tal, era conter essa crise, porque economicamente o país estava vivendo uma fadiga, né? Em 1910 a situação do Brasil estava muito crítica, não tinha dinheiro para pagar a dívida externa, não podia emitir papel moeda e a inflação estava em ascensão. Aí na página 48, a gente entra no ciclo da borracha. O ciclo da borracha vai ser bastante importante, ele vai ser responsável pela economia do Brasil no início do século XX. Era uma nova tentativa de industrialização, não precisava muito de produtos, né? Produtos fortes, produtos importantes, mas a borracha, ela era típica da nossa
do nosso país, né? Principalmente do norte e do nordeste, mas mais do norte mesmo, né? A borracha foi produzida em larga escala por indústrias de pneumáticos, futuramente vão ser indústrias de automóveis, né? Havia grandes reservas, né, da borracha na Amazônia. 40% das exportações nessa época, 1910, vai ser voltado para o ciclo da borracha, né? A borracha como um produto importante. Só que é nesse contexto que nasce mais uma vez no Brasil uma sociedade na qual os limites entre o rico e o pobre ele ficava bem definido, porque os seringueiros que estavam lá isolados dentro da Amazônia, que produziam a borracha, trabalhavam de sol a sol, trabalhavam a exaustão, eles não tinham nada, eles não recebiam nada que fosse melhorar a vida deles, enquanto que os ricos proprietários desses locais onde era produzida a borracha, eles esbanjavam festas importantes, né? Realizavam banquetes maravilhosos que duravam vários dias, construíam várias casas muito grandes, né? Como palacetes, que cita aqui no nosso texto, que era um símbolo do local social onde essa pessoa ficava, né, na sociedade, falando assim. Manaus vai ser um lugar bastante importante dessa época, né? Aí tem até uma imagem. Vários grupos vão ser formados, grupos de pessoas ricas, né? Até vai haver, durante esse período, né, comecinho do século XX, essa região vai ser responsável, né, por um dos maiores ciclos, né, de cultura local. Vão surgir muitas escolas, muitos grupos sinfônicos, né, que vão acompanhar palcos, vão até se apresentar no estrangeiro, né, na Europa. Aí eu estou na página 48, tem uma imagem aí que é o Teatro Amazonas, né? Só que que é uma imagem bonita, tá? Esse teatro foi construído durante o ciclo da borracha. Com o passar do tempo, a realidade ficou muito adversa, né? A ganância dessa gente rica toda, o descaso do governo e o descaso do exército. Os pobres, né, que sentem mesmo tudo isso daí, eles vão sentir e vai ficar em situação precária essa região, as pessoas que dependiam da borracha. E aí o que vai acontecer? Essa região tão pobre, essa região que ela vai engrandecer, vai ficar importante na história do Brasil por causa do ciclo da borracha, ela fica um pouco esquecida, né? Alguns estrangeiros, principalmente ingleses, né, britânicos, eles vão roubar mudinhas da borracha, vão levar para a região asiática, principalmente a Malásia e a região do Ceilão, que é a região perto da Índia, né? Vão investir em técnicas muito modernas para produção do látex, né? E eles lá, né, toda essa borracha roubada, tudo, vai passar a concorrer com a borracha produzida no Brasil. E aí a gente entra na questão do Acre, que eu falo num outro vídeo, ou falo na sala de aula mesmo, tá? Muito obrigada!